Bom, aqui tem um limite novamente para nós calcular. Vamos substituir, fazer o nosso ritual e vamos ver se já resolvemos o problema de cara. Então, o x tende a zero, então coloca o valor que ele tende, e o y também tende a zero, então coloca zero ao quadrado. Sobre zero ao quadrado mais zero elevado na quarta. Bom, em cima dá zero, embaixo vai dar zero, novamente deu uma indeterminação. Nós vamos escolher curvas diferentes e vamos tentar provar que o limite não existe, que é a forma mais fácil de resolver o problema. Então, quais as curvas que eu vou escolher inicialmente? Bom, eu já coloquei aqui duas curvas candidatas, as minhas prediletas, claro, porque é mais fácil percorrer, né, se aproximar do ponto 00, que é o ponto que nós estamos analisando, e as curvas têm que se aproximar daquele ponto que nós estamos em questão analisando. É mais fácil usar essas duas curvas. Curva 1, y igual a zero, aí eu me aproximo em cima do eixo x, e depois a curva 2, x igual a zero, e me aproximo em cima do eixo dos y. Vamos tentar com essas duas curvas. Então aqui eu vou botar curva 1. Curva 1, o y será igual a zero. E aí eu vou escrever o limite, né, em função desta informação. O x tende a zero e o y já é igual a zero. Então, colocando, né, x tende a zero e o outro é zero. Sobre x ao quadrado mais zero na quarta. Melhorando isso aqui, limite em cima da zero, por quê? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. E embaixo, x ao quadrado. Quando x tende a zero e quando o y já é igual a zero. Isso aqui vai dar limite de zero, porque zero dividido por qualquer coisa, né, que é diferente de zero, vocês vão ver, porque o x tende a zero. Então ele é pequenininho, mas ele ainda não é zero, então ele tende a zero. Só que eu estou indo pela curva onde o y já é garantidamente igual a zero. Então o de cima é zero, mas o de baixo tende a zero. Então, zero dividido por qualquer número, por menor que seja, dá zero. Quando x tende a zero e quando y garantidamente é igual a zero. Bom, eu achei esse limite zero. Agora vamos tentar outro limite. Bom, vamos tentar outra curva agora. Vou tentar a curva 2, onde o x é igual a zero, né? E eu me aproximo do ponto sobre o eixo dos y. Já coloquei aqui, destacadamente, né? Vamos agora fazer as considerações no limite. Vai dar limite. Quando o x já é igual a zero e o y tende a zero. De quem? Aí eu coloco aqui, x igual a zero, zero vezes y ao quadrado sobre zero ao quadrado mais y na quarta. E aí fazendo que zero vezes y, zero vezes qualquer coisa dá zero, novamente vai dar zero, limite, zero em cima, embaixo fica y na quarta, quando o x é igual a zero e o y tende a zero. E também tem que considerar, né, que o x tende a zero, então ele é um pouco diferente de zero. Já o de cima é zero porque eu me aproximei em cima da curva x igual a zero. Então, zero dividido por qualquer coisa, por menor que seja, que não é zero, mas que tende a zero, vai dar zero. Então, o limite zero, quando x é igual a zero e o y tende a zero. Limite de zero, limite da constante é a própria constante. Ó, pessoal, novamente deu zero. Então, já as duas curvas estão em concordância. Eu não posso afirmar que o limite existe, só porque duas curvas deram certo. Eu tenho que ver mais algumas curvas, uma tem que dar diferente, senão eu vou ter que provar que o limite existe de um jeito bem mais complicado.
Vamos ver mais uma curva para a gente poder desempatar isso então. Bom, pessoal, aqui está representado uma outra curva que eu chamei de curva 3. Já usei essas duas, não deu certo. Agora, y igual a x. Vou me aproximar do ponto em cima dessa curva aqui. E aí está feito. Curva 3, né? Curva 3, y igual a x. Bom, aí eu vou colocar no lugar do y, eu vou substituir por x para ver o que acontece. Então, vamos lá. Limite de quem? X vezes o y é igual a x, então eu vou botar vezes x ao quadrado no lugar, né? Porque substituir o y por x, dividido x ao quadrado mais x elevado na quarta. Então, onde tem y, eu coloquei x. E aí agora eu vou desconsiderar o y, que ele sumiu, né, aqui, e vou botar quando x tende a zero. Claro que o y também tende a zero, mas como ele é igual, eu poderia apenas deixar o x aqui. Mas prosseguindo então, nosso raciocínio, né, limite x vezes x2 é x3 sobre, eu vou botar em evidência o de baixo, e aí vocês têm que ver fatoração, pessoal. Vejam meus vídeos de fatoração no YouTube, que eu deixei. Vou deixar um link para vocês. Fatoração, pessoal. Tem que dar uma olhadinha nisso. Eu já estou pulando esse passo aqui, né? Considerando que vocês têm que estar sabendo. Se não sabe, olhem o vídeo de fatoração que eu deixei no YouTube. Quando x tende a zero, eu posso dar uma simplificadinha aqui. x2 dividido por x3 dividido por x2, simplifica, fica x3 em cima. E aí, passando a limpo, o que nós vamos ter? Limite, quando x tende a zero, desculpa, pessoal, x3 dividido por x2 é x na 1. Olha só eu aí, dando um mau exemplo. É x na 1. Sim, simplifica esses dois, né? E embaixo vai dar 1 mais x ao quadrado. Bom, agora se eu fizer a substituição, não vai dar problema. Eu substituo. Quando x tende a zero, coloca zero aqui, vai dar 0 sobre 1 mais 0 ao quadrado. Que vai dar 0 sobre 1, sem problema, e 0 sobre 1 é bem conhecido que é zero. Bom, pessoal, o limite deu zero e todos os três limites deram certo. Até agora eu não consegui provar que o limite não existe. Vou fazer mais uma tentativa apenas, só mais uma curvinha então. Bom, pessoal, aqui está a curva que eu vou escolher. X igual a y ao quadrado. Todas as curvas que eu escolho tem que passar pelo ponto que eu estou analisando. Todas que eu escolhi passam. E por que eu escolhi essa aqui? Bom, eu fiquei tentado a escolher essa porque eu notei que se eu colocar y ao quadrado aqui, ó, vai dar y na quarta e também aqui vai dar y na 4. Somado com y na 4 eu vou poder fazer alguma simplificação. Então é uma tentação para mim escolher essa curvinha porque eu vou fazer simplificações. Eu escolhi números que me permitem simplificar o de cima com o de baixo e de repente eu consigo provar que o limite não existe achando um limite diferente dos anteriores. Então, vamos colocar aqui limite quando x tende a zero, e eu vou escolher desse jeito aqui, y tende a zero. E aí eu coloco aqui, né, o que eu escolhi. Ao invés de escrever x, eu escrevo y ao quadrado vezes y ao quadrado sobre, e aqui em vez de escrever x, eu escrevo y ao quadrado elevado ao quadrado. Sim, porque
eu coloquei y ao quadrado no x, mas ele está elevado ao quadrado. E esse aqui mais y na quarta. Bom, agora vocês vão ver, né, o que eu quero dizer. Com a simplificação limite, eu enxerguei, né, que dá para cortar aqui. Vocês vão ver agora os cortes que eu vou fazer. E a gente sempre procura provar que o limite não existe. Y na quarta, aqui em cima, né? E embaixo vai ficar y na quarta mais y na quarta. Y na quarta mais y na quarta, que vai dar 2, então vai dar limite. Quando x tende a 0 e y tende a 0, de y na quarta sobre 2y na quarta. Este y na quarta e esse y na quarta eu simplifico, vai dar limite de 1 sobre 2, x tendendo a 0 e y tendendo a 0. Limite da constante é a própria constante, 1 sobre 2. Bom, o limite deu diferente dos anteriores, então está provado que o limite não existe, uma vez que um dos limites sobre uma das curvas difere dos demais. O limite, então, não existe.